Esse com certeza é um conteúdo que vai te ajudar muito. Afinal, não existe nada mais importante do que você preparar o seu ambiente antes de começar a estudar ou criar os seus projetos. Então, no vídeo de hoje, você vai aprender como que você pode criar um setup perfeito, se podemos dizer assim, para a execução de Ruby a partir do Windows 11 utilizando WSL. Ah, mas se você estiver usando o Ubuntu ou qualquer outro sistema operacional baseado em Debian, não pula o vídeo. Provavelmente isso também vai te ajudar. Com certeza, acho que preparar o ambiente é uma tarefa que pode ser muito difícil para algumas pessoas. Afinal, existem vários passos, configurações que você precisa realizar. Existe uma tendência que muitas pessoas descrevem, inclusive do core team do Rails, como o caso do Rafael França, da questão de dev containers, que são containers que a gente utiliza Docker e outros tipos de estrutura para preparar o ambiente e que, em tese, facilita o setup para quem está começando a criar seus projetos utilizando o Rails. Porém, se você ainda não domina o Docker, que é uma coisa muito comum, você pode criar um ambiente que ele é muito mais integrado à sua solução, ao seu computador, e isso vai com certeza te ajudar a preparar de uma forma mais fácil. Aqui é sem segredo, sem processo de hack, criando um bom e velho ambiente, utilizando então uma estrutura de Linux. Como o Windows atualmente utiliza a estrutura de WSL, nós vamos então aqui entrar na Microsoft Store e adquirir o Ubuntu, que é fazer a instalação, né, do Ubuntu. O Ubuntu é um programa grátis, então você não vai precisar comprar nada, mas nós vamos fazer então a instalação. Vamos então, a partir dessa instalação, enquanto ela está sendo realizada, também baixar o Visual Studio Code, que vai ser a IDE que nós vamos utilizar. É importante você baixar o Visual Studio Code, ele vai estar conectado com o seu WSL. Enquanto a gente baixa, a gente vai instalando aqui então o Visual Studio Code. 6 horas e meia depois. Terminamos aqui de instalar, cliquei aqui em abrir. Então, se você estiver vendo um erro parecido com esse daqui, você vai acessar esse link. E aqui vão ter as instruções de como que a gente pode, de repente, habilitar se tiver algum serviço desabilitado no computador. Bom, resolvi o problema. Era um problema que estava desabilitado a virtualização. E aqui, então, nós vamos abrir aqui o Ubuntu para fazer a primeira inicialização do serviço. É normal que fique nessa mensagem durante alguns segundos, porque ele vai inicializar o seu Ubuntu. E a partir daqui, ele vai provavelmente solicitar para você a criação de um usuário e uma senha. É importante você lembrar desse usuário e dessa senha, porque toda vez que você precisar instalar alguma coisa no seu Linux, você precisa fornecer essa senha que vai ser do seu superusuário. No meu caso aqui, eu vou colocar Daniel, tá? Eu vou clicar aqui, vou digitar Daniel. Aí, a partir disso, eu vou colocar a minha senha, tá? Vou fornecer uma senha aqui para que nós possamos fazer essa configuração. E essa senha vai ser a senha do superusuário, tá? Se você não estiver tão habituado com sistemas Linux, basicamente é uma permissão de administrador, né? Um sudo, e aí você consegue fazer algumas instalações. A gente está utilizando o Ubuntu 22.04, que é quando a gente instala, ele vai instalar uma versão mais estável, e a partir daqui nós vamos instalar os pacotes. E aí eu vou deixar aqui os comandos para vocês, como que a gente vai instalar. O passo a passo desses comandos vão estar no artigo, tá? Se você estiver acompanhando então pela plataforma, não tem problema, você vai ver aqui o link, ou você pode clicar aqui embaixo e ir lá para o blog da Invenio, onde eu vou ter passo a passo de cada um dos comandos que você precisa instalar. Então, o primeiro comando que você vai executar vai ser um sudo apt update ou apt-get, também funciona. Vai pedir a senha que você acabou de definir e você vai fornecer a senha. A partir disso, então, ele vai fazer a instalação de alguns pacotes, tá bom? Esses pacotes, aliás, instalação não, ele vai atualizar as referências dos pacotes. É importante que você mantenha tudo muito bem atualizado para que você consiga fazer as suas instalações, tá? Feito essa, então, atualização, você pode rodar o comando que eu vou colocar a seguir, que faz a instalação dos pacotes base, que são basicamente estruturas de compilação para códigos e estruturas de Git, estruturas básicas que a gente vai precisar para todos os pacotes ou ferramentas que nós formos instalar. Feito isso, então, nós podemos rodar então a lista completa. A lista é essa, eu vou deixar depois lá o link, se você quiser pausar e também ver pelo vídeo, fique à vontade. Basicamente, então, nós vamos fazer a instalação, ele vai pedir uma confirmação, você pode só apertar Enter ou apertar Y e apertar para continuar. A partir disso, então, ele vai obter os pacotes e fazer a instalação. Pacotes como, por exemplo,
o pacote de Git, SQLite, lib de XML, que são coisas de requisitos básicos para que a gente consiga instalar não só o gerenciador de versões do Ruby, mas também as próprias versões da linguagem. Feita a instalação dessa estrutura básica, nós vamos então prosseguir com a instalação do gerenciador de versões que a gente precisa utilizar. Tá? Para fazer isso, nós vamos rodar então uma série de comandos. Você precisa estar na raiz do seu sistema, né? Na raiz do seu usuário, aliás, que é essa pasta com esse tio. E a gente vai executar essa série de comandos aqui para que a gente consiga não só fazer com que o Visual Studio Code funcione, ele tem que já estar instalado nessa etapa, mas principalmente para que você consiga configurar o ASDF, que vai ser o gerenciador que a gente vai utilizar, para instalar a versão do Node e do Ruby também. Feito isso, então, o que a gente precisa instalar são dois plugins do ASDF, que é o gerenciador de versão, do Ruby e do Node. A gente está usando um gerenciador de versão para que você não precise, quando você precisar trocar uma versão do Ruby, reinstalar novamente, compilar tudo novamente. O gerenciador de versão é muito prático para você rodar, às vezes, um projeto que está com uma versão mais antiga, sei lá, uma versão 2.7, ou de repente, se você precisar utilizar até mesmo um projeto com uma pequena diferença, né? Como no caso, em vez de utilizar um 3.3.1, que é o que a gente vai instalar, você utilizar um 3.2, tá? Então você consegue facilmente reinstalar as versões sem precisar pagar nada, tudo vai continuar funcionando. Então, feito isso, nós podemos aqui então instalar, a partir do momento que a gente instalamos o Ruby, eu vou habilitar o plugin do Node, que aí a gente consegue garantir que tudo continue funcionando perfeitamente. Lembrando, os comandos estão todos lá no artigo, então não precisa se preocupar em decorar eles aqui. Então vamos instalar a versão 3.3.1. Você primeiro instala, então você faz um install para ele instalar, ele vai baixar o Ruby Build e a partir dali ele vai também fazer um build, né? Ele vai compilar essa versão para o sistema que a gente está rodando. Lembrando, tá? Quando a gente está utilizando WSL, nada mais é do que um subsistema de Linux. É uma virtualização? Sim, é uma virtualização. Só que é como se você estivesse rodando um Ubuntu nativo. Então, todos os comandos que você usaria no Ubuntu, as configurações que você faria no Ubuntu, você está fazendo no WSL. Isso significa que as portas que a gente rodar no Ubuntu vão estar disponíveis no Windows. Tá? Essa informação é muito importante para depois, na hora que a gente for configurar o banco de dados. Você vai conseguir configurar utilizando o localhost, assim como já funciona, só que é importante mencionar isso para que você configure corretamente. Tá? E aí você vai acessar sem grandes problemas. Estou aguardando aqui ele compilar. Assim que ele finalizar a compilação do Ruby 3.3.1, eu volto e a partir dali a gente configura ele como global e segue na instalação. Enquanto isso, eu finalizei a instalação do meu Visual Studio Code e eu estou instalando uma extensão que o próprio Windows vai sugerir para você, né? Que é a instalação, né? A extensão chamada WSL. Você tem que instalar para que você consiga fazer um acesso mais facilitado, você consiga conectar, você vai conseguir digitar esse code ponto aqui dentro do seu WSL, né, dentro do seu Ubuntu, do WSL, e você vai conseguir conectar. Então, essa conexão é importante para que a gente consiga fazer a instalação de uma forma muito transparente, para que você consiga instalar o Ruby LSP, você consiga instalar outros recursos e você consiga usar tudo, até mesmo versionar seu código através do source code que está aqui dentro. Então, se você fizer de outra forma, talvez você vai perceber que não fica tão transparente. Até por isso que eu particularmente gosto de fazer esse setup em relação a gente utilizar um web container, por exemplo. Aí, a partir disso, então, a gente vai abrir aqui, ele está falando, ó, Get Start with WSL. Então, ele fala que é para abrir o menu. A gente vai abrir o menu e você vai dar um Connect to WSL. A partir disso, provavelmente ele vai aqui, ó, conectar, ele vai tentar abrir, né, o Ubuntu, que é a máquina que a gente tem instalada. E abrindo essa conexão, ele vai ficar totalmente disponível para que a gente consiga fazer outras instalações de pacotes e preparar o ambiente. E aí a gente consegue instalar, por exemplo, o Ruby LSP, que é um baita de um serviço para você conseguir tornar a validação de sintaxe, você consegue já pular para as classes, é bem legal. Eu particularmente gosto muito de utilizar. E, enfim, conseguimos instalar então a versão do Ruby. A partir disso, nós precisamos definir essa versão como versão global. Uma versão global nada mais é do que a versão padrão da utilização, tá? Então, se eu colocar a SDF global, Ruby e a versão, tá? Se estiver utilizando uma outra versão que não seja a 3.3.1, você pode colocar a versão que você está utilizando e tranquilo quanto a isso. Feito isso, então o comando ruby-v, ele passa a responder, ele está instalado e funcional aqui dentro, tá? Então, o que a gente precisa fazer na sequência é atualizar a Jane, né? Que é o Jane Update System, né? Aqui é o bundler, nada mais do que isso, para que a gente utilize uma versão mais recente dele.
Não é um comando obrigatório, mas eu particularmente gosto muito de executar. E a partir dali a gente vai instalar então a versão do Node. Você pode instalar uma versão mais recente, de repente, se ela já existir, mas essa é a versão que eu vou utilizar aqui. O que eu preciso mencionar sobre a questão do Node? O Node ele vai ser necessário para que a gente consiga trabalhar com aquelas questões mais clássicas do Rails, né? Que são, por exemplo, a gente vai criar nossos componentes utilizando estímulos, nós vamos utilizar, de repente, algum framework, né? Uma estrutura de compilação de assets. Então, o Node ele é necessário para a gente trabalhar com JavaScript e CSS, tá? Então, por isso que a gente está fazendo a instalação. Se você estiver fazendo apenas projetos em API, provavelmente essa parte do Node você não precisa definir. Mas eu recomendo você deixar instalado, porque vai que você quer criar um projeto full stack, tá bom? Então, feito isso, vamos voltar lá e fazer a instalação do Node, que vai clonar e fazer o mesmo processo. Ele vai compilar e a partir dali a gente está com essa versão disponível. E aí tem que torná-la global também. Nós vamos pegar aqui a versão do Node e torná-la global também. Então, se eu fizer um Node-V, eu também tenho a versão aqui instalada. A partir disso, temos aqui tudo funcional. Uma coisa que a gente precisa fazer é instalar o Yarn, tá? Sem o Yarn, a gente não vai conseguir fazer instalação, por exemplo, de pacotes, dependências, e é muito importante que isso funcione, tá? Para a gente fazer o CSS e, de repente, até mesmo alguns pacotes de JavaScript funcionar, tá? Os projetos que a gente tem apresentado, a gente provavelmente vai utilizar. Então, o próximo passo natural é essa configuração do Git. Você pode deixar ele colorido utilizando essa configuração, lembrando que é uma configuração global. Você pode subscrever com base em cada projeto. E a partir disso, nós temos então a configuração aqui do usuário, tá? Do seu nome de usuário, né? Eu vou colocar aqui meu nome. A partir disso, a gente preenche também com o e-mail e faz a geração de uma chave. Essa chave que nós estamos gerando aqui, ela vai ser depois copiada e você vai colocar ela lá no GitHub para você conseguir ter os seus projetos acessíveis. Esse não vai ser o foco, porque é um conteúdo, como eu mencionei, que você vai fazer ali depois para configurar na sua conta. E o que a gente precisa seguir é configurar a instalação do Postgres. O Postgres, é importante a gente instalar o Postgres e uma biblioteca chamada libpkdev. Essa biblioteca ela vai garantir a conexão com o banco através dos clientes que a gente tem para o Ruby. Então você vai fazer a instalação, precisa digitar sim sua senha do usuário. E a partir daqui, nós vamos instalar então a versão 14, que é a versão disponível. Se você quiser instalar uma versão mais recente, provavelmente você vai ter que adicionar um pacote, né? Fazer a referência, apontando para uma versão 16, alguma coisa do gênero. E essa versão, você pode também utilizar um Postgres com Postgres, que é específico para mapas ou qualquer coisa do gênero, tá bom? Então, enquanto ele instala aqui, a gente dá uma pausa e já volta já já. Um ponto que é interessante mencionar enquanto estamos fazendo a instalação do Postgres é que o serviço está alocado dentro do Ubuntu. Se você estiver utilizando o Ubuntu, é tranquilo, não tem muito segredo quanto aí, está no próprio sistema. Mas se você está utilizando o WSL, que é o nosso caso, você tem que lembrar de, toda vez que você for utilizar seu banco ou fazer qualquer projeto, você precisa abrir um terminal. Pode ser até dentro do próprio Visual Studio Code, mas você precisa inicializar para que o banco inicie. Se você tentar abrir para o seu cliente de banco que nós vamos instalar, que é o de Beaver, sem fazer esse mapeamento, sem fazer essa inicialização, na hora que você liga o computador, ele vai ficar indisponível, tá? Então é importante a gente olhar isso, porque o comando que a gente vai rodar agora é o comando de start. Quando você inicializa seu computador, ele já vai iniciar sozinho quando você abre o WSL. Enquanto ele instala, vamos então abrir uma outra aba aqui do nosso Ubuntu, para que a gente possa fazer a execução. E aqui eu vou criar uma pasta de projetos, tá? É importante a gente deixar uma pasta aqui para deixar verificada, senão o Visual Studio Code vai ficar perguntando para você se essa pasta ela é confiável ou não, tá? E aí eu posso digitar um code barra, é um code ponto, aliás, e ele vai inicializar essa pasta. Você pode depois utilizar outras abordagens, então eu vou confirmar essa pasta. E a partir daqui, vou marcar aqui como finalizado, eu vou instalar alguns plugins. Dentre eles, o primeiro, que eu acho que é o mais importante, é você utilizar o Ruby LSP, que é uma versão aqui para o Shopify, né, que o Shopify criou. É bem importante, assim, porque ele já te traz alguns recursos logo de cara, né? Como, por exemplo, você vai perceber aqui que você consegue fazer requires, ele já faz um autocomplete muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante. Você pode depois utilizar algumas outras coisas. Tem aqui, por exemplo, estímulos LSP, tem alguns outros componentes bem legais.
e você pode personalizar o layout se você quiser. Eu gosto de usar um tema customizado, mas você escolhe um tema com base no seu gosto. Um outro pacote que eu gosto muito de utilizar é o Trailing Spaces, que é esse daqui. Ele vai resolver para a gente tirar esses espaços adicionais. Ele vai deixar marcado em vermelho e você pode configurar o seu Visual Studio Code para quando você salvar um arquivo, por exemplo, remover espaços em branco, seja naquela linha, né? Aqueles arquivos clássicos que a gente deixa, por exemplo, deixa eu abrir com um arquivo de texto, por exemplo, esses espaços assim, né? Quando a gente salva, eu consigo retirar. Então ele é muito útil para que você não tenha problemas ali com o merge, tá bom? Então eu vou fechar aqui pra gente e vamos continuar lá na instalação. A partir do momento que a gente tem aqui instalado o Postgres, eu preciso então configurar o meu usuário de desenvolvimento. Pode ser um usuário que eu tenho usando o meu nome, né, que é uma possibilidade bem legal, ou você pode colocar um nome geral. Então você vai fazer uma coisa muito parecida com isso aqui, que é você vai criar um usuário. Eu vou criar então um usuário com o meu nome. Você pode utilizar uma outra informação aqui, um developer, um usuário padrão, tá? Então, vou colocar aqui Daniel. E é importante você adicionar um "-s" para indicar que esse usuário é um superusuário. Superusuário tem essa capacidade de criar e apagar banco de dados, é importante para desenvolvimento. Para produção, nem tanto. Não esquece, se der esse erro aqui, de inicializar o seu banco, tá bom? Então, você precisa fazer um sudo service, você precisa ligar o serviço do banco. PostgreSQL start. Se ele não inicializar, você não vai conseguir criar seu usuário. Aí a gente repete o processo, tá? E pronto, o usuário está criado. Quando eu crio um usuário, eu preciso definir qual senha o meu usuário vai ter. Então eu vou mudar para o usuário do Postgres e no terminalzinho do Postgres, que é esse que vocês estão vendo aqui, eu vou fazer a execução de um /password e eu vou colocar o nome do meu usuário. Se você colocou developer, você coloca developer. Se você usou seu nome, você coloca seu nome. Eu coloquei aqui então Daniel e a partir daqui eu vou definir uma senha para esse usuário. Tá? Não é o mesmo usuário que o sistema do Linux, tá? É um usuário específico para o banco de dados, esse usuário ali de banco mesmo, tá? Pode colocar outra senha, usar a mesma, você que define. A partir disso, coloca então um /q, tá? Para você sair, senão você não vai conseguir finalizar o processo. Apertou Enter, você tem então configurado, tá funcional. A gente já tem o Visual Studio Code aqui instalado com duas extensões que eu particularmente gosto muito, que é a questão do Trailing Spaces, que ela é bem utilizada, e o Ruby LSP. Você pode ir customizando com outras extensões que de repente fazem sentido. Tem uma que eu particularmente gosto de utilizar para trocar cases, então coloca uma letra maiúscula, você consegue diminuir para mudar para minúscula, então dá para fazer com bastante estrutura. Eu não vou abordar muito isso, porque isso aqui é um mundo à parte, a gente pode falar em outro momento, mas saiba que existe essa possibilidade. Feito então a instalação, seu Visual Studio está configurado e você já instalou o banco de dados, a gente precisa então criar um projeto. Para criar o projeto, você vai primeiro instalar o Rails, que nós não instalamos ainda. Então, já instala o Rails. A partir dessa instalação, nós podemos então criar o nosso projeto tranquilamente, igual a gente faz como de costume. A partir disso, então, nós vamos fazer um Rails New. Então, tem uma pasta de projetos, então eu vou entrar na minha pasta de projetos e eu vou fazer um Rails New. E a partir desse Rails New, eu coloco o nome do meu projeto. Vou criar teste, mas você coloca o nome que você quiser. E você coloca o PostgreSQL. Preciso te explicar dois detalhes importantes. A partir desse momento que esse projeto estiver criado, nós vamos abrir o Visual Studio Code e eu já vou me adiantar e baixar o dbeaver, que é o cliente de banco que a gente vai utilizar. Então, nós vamos procurar aqui então o dbeaver, que é o cliente de banco que nós vamos utilizar. É uma versão free, você consegue instalar, não tem nenhum tipo de limitação, que é um software livre, tá? Você vai instalar a versão do Windows mesmo, você não precisa fazer nenhum tipo de modificação. A partir dessa instalação, nós vamos configurar o banco, além de abrir o projeto dentro do Visual Studio Code. E aqui aquele instalador do jeito que a gente gosta, é só você apertar em próximo, eu concordo, você vai avançando, não precisa fazer grandes mudanças aqui, tá? A configuração básica dele já funciona muito bem. Se você quiser de repente trocar a instalação que é por usuário para uma instalação geral, onde você utiliza para instalar para todos os usuários, também dá. A única coisa que vai precisar é de uma permissão adicional ali do seu Windows. Então nós temos o projeto criado, temos o dbeaver instalado e a partir dali a gente pode então entrar na pasta do nosso projeto, digitar code espaço ponto. Se ele não estiver funcionando, provavelmente você tem que lembrar de fechar, abrir sua aba. Aqui eu tenho uma outra aba que está aberta, então eu vou abrir por aqui. Então você faz um code ponto.
A partir daqui, ele vai, então, abrir para a gente o Visual Studio Code dentro do projeto, totalmente conectado, já está conectado com o Git, né? Consegue ver aqui os arquivos já versionados, então não tem muita coisa a ser executada. Aqui, provavelmente, ele está reclamando da versão do Ruby que ele não está encontrando, então a gente vai fazer com que ele consiga localizar, tá bom? Existe um Shins aqui, e eu vou fazer com que ele localize o Ruby. Assim, ele não vai dar erro. Deixa eu fazer a instalação aqui. Instalar Ruby LSP. Vou fazer um build das extensões. Enquanto isso, o que eu quero mostrar para você é outra coisa aqui na questão do database. A partir da questão do database, você precisa lembrar do seguinte. Para os bancos que você está executando, você precisa habilitar o host como localhost. A porta, você pode colocá-la como 5432, ela é padrão, então você não precisa habilitar. Mas o mais importante aqui é a questão do usuário e da senha, tá? Você vai colocar aqui o seu usuário que você criou e você vai fornecer sua senha. Eu não vou digitar a senha aqui no vídeo, mas você coloca a sua senha. Se a senha é senha, você vai digitar a senha. Feito isso, você precisa configurar a mesma coisa em teste, ou você pode usar aquele grupo de default e configurar lá em cima, que é o que eu vou fazer aqui, porque vai resolver e eu não preciso ficar configurando em mais de um ambiente a mesma coisa. Então, depois que você configurou, o que você precisa fazer é voltar aqui para o terminal, para o seu console. Você vai colocar um Rails DB Create para você criar o banco, ele vai criar provavelmente desenvolvimento e teste, e é isso que você vai utilizar para você conectar, né? Você criando seu banco, você usa para conectar lá no dbeaver. E a partir disso, ele cria então o banco, aqui no nosso caso é test development, test. E a gente vai abrir, então, o dbeaver para que a gente possa fazer a conexão, tá? No dbeaver, você vai conectar como se o banco seu tivesse instalado no próprio Windows, sem grande segredo aqui. É bem tranquilo quanto a isso, tá? Então, ele vai inicializar e a gente vai fazer a configuração. Para fazer a configuração, você vai, então, escolher o Postgre, que é o banco que a gente está utilizando. E aqui, você vai colocar localhost, você vai deixar com a porta 5432. Você precisa escolher um banco padrão. Nós não criamos um banco para esse usuário, tá? Então, aqui, se você criar um banco para o usuário, você não vai ter problemas. Eu vou colocar, então, test development, tá? Mas você pode colocar outro banco. Vou colocar exibir todos os bancos. A gente poderia deixar aqui o PostgreSQL, que eu acho que é o banco padrão que vem, né? Vamos tentar fazer a execução aqui para deixar o Postgres, que eu acho que é o banco daqui. E aí você vai colocar o nome do seu usuário, tá? E você, colocando o nome do seu usuário, você vai digitar sua senha. A partir disso, você vai então clicar em testar conexão. Ele vai fazer o download de cliente, né, para o dbeaver. O dbeaver utiliza Java, então ele vai baixar a instalação específica. Você tem que fazer um download aqui, manda instalar tudo padrão do jeito que está aqui. E a partir disso, feito esse download, ele consegue se conectar ao banco com sucesso. E enfim, finalizamos a instalação do dbeaver. O driver está instalado, a gente consegue fazer um teste da conexão, está funcionando aqui perfeitamente. Então, sem grandes segredos, você vai colocar aqui como se fosse localhost, porta, tudo normal. Feito isso, você vai dar um concluir. Você pode decidir compartilhar ou não os dados, né? E aí a gente tem então todos os bancos aqui listados. Por que a gente listou todos os bancos? Talvez você não tenha percebido, mas eu marquei exibir todos os bancos de dados. Você consegue customizar um pouco outras opções, como por exemplo, mostrar bancos que não estão disponíveis para conexão, você pode mexer nas configurações do banco, fazer outros detalhes, mas aqui o basicão já funciona. Mas por que é tão importante, por exemplo, a gente ter um cliente de banco de dados, já que a gente vai fazer desenvolvimento Rails e nem sempre a gente vai utilizar o banco? É muito simples. Para que quando a gente precise fazer algum tipo de conexão, nós não vamos precisar, por exemplo, ficar consultando só no console. Eu consigo abrir aqui diretamente e olhar as tabelas e tudo mais. Então, se eu fizer, por exemplo, um Rails DB Migrate, por exemplo, que aqui não tem nenhuma migrate para rodar, mas eu consigo, por exemplo, ver uma tabela que vai ser criada. Então, vou fazer aqui, por exemplo, um refresh e aqui ele cria, por exemplo, as tabelas de configuração, né? Então, tem todos os detalhes aqui, ó, o ambiente de desenvolvimento, eu consigo ver as tabelas de esquema. É bom porque eu consigo olhar os dados de uma forma mais bruta e se você já tiver as habilidades de SQL, também vai funcionar. Com esse setup, você com certeza vai conseguir trabalhar em qualquer projeto que você precisar. Então, te vejo na próxima aula. Tchau, tchau!